Olá, o nome do nosso trabalho é Imprensa em Tradução, jornais internacionais e nacionais noticiando o teste positivo de Bolsonaro para o Covid-19. Eu me chamo Luísa, no meu grupo também estão a Elisa e a Sabrina, e nós somos orientadas pela professora Silvana. Pode passar. O nosso trabalho fala sobre a interface da tradução e o jornalismo, que apesar de serem áreas distintas, elas também são áreas interdisciplinares. Então, nós trouxemos o jornalismo como um mapa cultural da sociedade, pois a imprensa pauta o que a sociedade lê e, ao mesmo tempo, ela é pautada pela sociedade, num processo de retroalimentação. A imprensa molda a opinião das pessoas, através dos fatos noticiosos, que são a tradução de uma realidade e o seu relato na imprensa, através do texto jornalístico, que é apenas uma das muitas traduções que esse fato pode ter. Então, esses fatos noticiosos nos trazem uma linguagem específica, e essa linguagem é um produto de um meio social e é um processo formador de sentidos também. Na delimitação do nosso tema, nós temos o teste positivo do presidente Bolsonaro para o Covid-19. Nós temos os jornais representativos norte-americanos, os jornais representativos europeus e sul-americanos e os jornais representativos brasileiros. Nós trouxemos também as escolhas lexicais que compõem o headline e o lead, a categorização dos campos semânticos e a tradução do fato noticioso que gera a representação cultural da notícia. Pode passar. Como objetivo, nós temos o objetivo geral, analisar como a imprensa traduz o fato noticioso, que é Bolsonaro infectado com o Covid-19 para línguas estrangeiras e também dentro da própria língua portuguesa. E os objetivos específicos, que são analisar e comparar as escolhas lexicais no headline e lead, categorizar essas escolhas, agrupando elas em campos semânticos, analisar e comparar a estrutura temática do headline e lead e verificar como o fato noticioso é representado culturalmente através dessas escolhas lexicais. Bom, como fundamentação teórica, nós temos a Christiane Nord e o Frank Esser. A Christiane Nord tem um modelo de análise textual, no qual ela vê a tradução como uma forma de comunicação. Ela diz que tem fatores externos, que são contextuais, e internos, que são os linguísticos. Eles vão afetar tanto o texto fonte quanto o texto traduzido. E neste modelo dela, o tradutor é uma figura atuante desse processo, então ele não é neutro. E no Frank Esser, ele tem um modelo pluristratificado integrado, no qual ele fala que a notícia é influenciada por variáveis externas, que é a sociedade, e internas, que são as redações e o jornalista em si. E esse também é um sistema que é incapaz de ser neutro ou imparcial. Pode passar. Temos também a Meta Zipser. Ela fala que no jornalismo a tradução é relegada ao consenso, à letra e à literalidade. Portanto, ela também é isenta e ela é neutra. E a Meta Zipser, ela vê a imprensa como uma instituição social que vive dos fatos nascidos em sociedade. Essa imprensa realimenta a sociedade com suas próprias notícias, reestruturadas. Ela sofre influências culturais dessa sociedade que ela representa. Ela pauta o que o público fala, discute e comenta. E ela também organiza e traduz perfis sociais. Pode passar. Então, como metodologia, nós temos a definição do nosso tema de pesquisa, né? Delimitamos os periódicos a serem pesquisados, fizemos uma seleção de possíveis fatos noticiosos para o nosso estudo, definimos o nosso corpus, né? Que seria as reportagens sobre o presidente Bolsonaro ter contraído o Covid-19. Fizemos a leitura dessas reportagens e a seleção de headlines e leads para constituir o nosso corpo de estudo. Nisso, nós fizemos a triagem e agrupamento das escolhas lexicais integrantes desses headlines e leads. Então, separamos por cores essas categorias que estão sendo mostradas.
Fizemos uma análise e comparação dessas escolhas lexicais para posterior categorização em campos semânticos. O que são campos semânticos? São grupos de palavras agrupadas pelo sentido delas. Nisso, com essa delimitação desses campos semânticos, nós vamos conseguir ver a representação cultural do fato noticioso. Pode passar. Agora temos os jornais norte-americanos. Temos o The New York Times, o The Washington Post e o Bloomberg. Nesses 3 jornais, vocês podem ver as cores que nós usamos. Elas estão bem aparentes e vocês podem ver também que eles sempre têm o mesmo formato. Eles sempre começam falando presidente Jair Bolsonaro, em vermelho, seguido de Jair Bolsonaro. Aí tem uma atitude, uma ação em laranja, ele fala do coronavírus em verde. E ele sempre termina falando que ele, no final, só que teve o teste positivo. Pode passar. Nisso, nós podemos ver a quantidade dessas escolhas lexicais. Elas são bem parecidas para os 3 jornais. Eles sempre falam presidente do Brasil, Bolsonaro, coronavírus, e é geralmente repetido em 2 vezes. Bom, no New York Times, a gente pode ver que a atitude que o The New York Times cita, ele fala que o presidente Jair Bolsonaro se rebelou contra medidas de distanciamento social. E no The Washington Post, ele fala que ele repetidamente minimizou essa pandemia, e o Bloomberg também fala isso, porém ele utiliza palavras diferentes para reportar esse fato, né? Mas é sempre falando isso, ele minimizou a pandemia, ele se rebelou contra a medida de distanciamento social. Do New York Times, ele fala sobre o vírus, ele fala epidemia, o que eu acredito que não seja o caso, porque no Bloomberg eles já falam pandemia, mas eles também sempre falam a mesma coisa, coronavírus ou Covid-19. A única diferença ao reportar esse teste positivo foi que o The New York Times ele falou que o presidente foi infectado, ao contrário do The Washington Post e o Bloomberg, que ele fala que o presidente testou positivo para o coronavírus. Então, temos essas diferenças aí. Bom, agora a gente vai falar sobre os 3 jornais representativos europeus e sul-americanos que a gente escolheu. A gente escolheu o Le Monde e o Le Figaro, representando a França, e o Clarín da Argentina, na América do Sul. Diferente dos jornais apresentados norte-americanos, eles não têm uma estrutura tão parecida, eles não têm uma estrutura tão que a gente possa comparar. A principal diferença é que os jornais franceses, eles apresentam o Bolsonaro como presidente brasileiro, e o Clarín, ele já fala o presidente Jair Bolsonaro. Fora isso, a estrutura deles varia bastante. Pode passar. O que a gente pode ver das escolhas lexicais é que nos 2 jornais franceses aparece presidente do Brasil 2 vezes, o Le Figaro ele fala Bolsonaro 2 vezes e o Clarín também. O Le Monde fala anunciou 2 vezes e testou positivo 2 vezes também. Todos os jornais falam, os 2 jornais franceses, eles falam Covid ou coronavírus 2 vezes, e o Clarín ele fala 3 vezes, além de usar a palavra subestimar 2 vezes. Com relação aos campos semânticos do lead, os 2 jornais franceses, eles falam de anunciar, e o Le Monde ainda fala revelar e apresentar, e o Le Figaro fala de não parar de minimizar a doença, igual os norte-americanos. Sobre a infecção, o Le Monde fala de testar positivo, além de falar de sintomas e os testes pelos quais o Bolsonaro passou. O Le Figaro só fala do testar positivo, e o Clarín fala sobre que o Bolsonaro foi infectado. Com relação ao vírus, o Le Monde o Le Monde fala só cita o Covid, o Le Figaro fala do coronavírus, chama de pandemia, e fala do número de mortes que o vírus causou no Brasil. E o Clarín, ele ainda fala sobre o novo coronavírus, Covid-19 e doença. As atitudes que o Clarín cita são informar, voltar a subestimar os efeitos, promover a cloroquina, né, hidroxicloroquina, que nenhum dos outros jornais mencionou.
Agora, falando sobre os jornais brasileiros, nós trouxemos 3 também, que são o UOL, a Folha de São Paulo e o Estado de Minas. E como vocês podem ver, a gente apresenta a legenda em cores, que são os termos relacionados ao presidente e ao Covid. Pode passar. Aqui vocês podem ver que as escolhas lexicais são a quantificação desses termos em números, o que nos mostra a temática que os periódicos enfatizam. Então, por exemplo, como já foi falado nos jornais anteriores, as escolhas lexicais são Bolsonaro 2 vezes, o Estado de Minas traz o Bolsonaro 3 vezes, traz também hidroxicloroquina. E já na terceira coluna nós temos os campos semânticos, que são os responsáveis pela representação cultural desse fato noticioso, que seria o presidente testa positivo para o Covid-19. Então, nós temos as categorias principais, que são infecção, atitude, vírus, e elas ressaltam algumas escolhas. Por exemplo, no UOL, a infecção retrata infectado e testar positivo, enquanto na Folha de São Paulo fala contraiu, e no Estado de Minas, diagnosticado e febre. Isso é só um exemplo de como o fato noticioso é culturalmente representado no contexto do leitor. Bom, então após a gente analisar esses headlines, esses leads, desses 9 jornais selecionados, que são estrangeiros e brasileiros, a gente consegue perceber que quando eles noticiam o fato noticioso, Bolsonaro testa positivo para o Covid-19, os jornais internacionais, eles tendem a reforçar o fato de o presidente ter minimizado a doença e a gravidade da mesma. Alguns citam o número de morte, outros citam sintomas, mas basicamente é isso. E já os jornais nacionais analisados, eles apresentam apenas o fato do Bolsonaro ter testado positivo para o Covid, além de alguns detalhes de sintomas e exames. Com isso, a gente consegue concluir que a tradução jornalística, de fato, não é neutra. Esse mesmo fato ele foi traduzido de várias formas diferentes, variando conforme as percepções culturais, sociais e históricas do jornalismo de cada um desses países. Então, essas percepções, elas configuram na interface tradução e jornalismo a tradução do fato noticioso em ambiente internacional e dentro do próprio contexto brasileiro, e a sua representação cultural, ou seja, suas diferentes leituras e efeitos de sentido, considerando as escolhas lexicais de jornalistas e chefes de redação, nos jornais analisados, além dos campos semânticos, que reforçam esse ponto de vista de cada jornal sobre o fato noticioso em questão. Pode passar. Essas são as referências que a gente usou no nosso trabalho. Pode passar. E é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigada.